A todos, sejam todos muito bem-vindos. Amém. Vou já pedir para abrir o livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Você que pode, acompanhe aí na sua Bíblia. Josué, capítulo 1. Amém. No versículo 1 vai dizer assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar em que puserem a planta do vosso pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Amém? Você que pode, fecha os teus olhos, coloca a tua mão no coração. Vamos fazer uma oração. Amém? Espírito Santo, nós te convidamos nesta noite, pedimos, tem totalmente liberdade de falar conosco. Queremos ser guiados, conduzidos nesta noite. Fala conosco, que ninguém sai do jeito que entrou neste lugar. Pai, eu me coloco na tua total dependência, que eu me esvazie, o Senhor cresça. Espírito Santo, venha nos conduzir, venha nos guiar. Queremos consagrar o princípio e o fim no trono da tua graça, em nome de Jesus. Amém? Você que pode, aplauda Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Então, nós queremos falar sobre Josué. O livro de Josué foi um livro que foi escrito no ano de 1400 a 1370. A história vai dizer que Josué, ele foi alguém que sucedeu Moisés, não é? Moisés foi alguém que foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel da opressão do Egito. Então, este livro vai contar a história do povo de Israel para entrarem na terra de Canaã, fazer a conquista da promessa que Deus havia feito ao seu povo. Amém? Então ele vai entrar para fazer a conquista da terra de Canaã. E ele também vai dizer que este livro vai contar que quando eles alcançaram a promessa, ele vai fazer a distribuição das terras às 12 tribos de Israel. Amém? Então, Josué, ele vai falar ou vai trazer a história, a narrativa, de acordo com o livro de Deuteronômio, porque ele vai falar na perspectiva ou na visão do livro de Deuteronômio. Tudo aquilo que já foi escrito, foi dito em Deuteronômio, Josué vai seguir esse mesmo envios. Então, qual é o contexto do livro de Josué, ou da história de Josué? Ele vai falar acerca de uma promessa que já foi dita. Deus vai chamar um homem chamado Abraão da terra de Ur dos Caldeus e vai lhe dizer: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão teve que ter coragem para tomar essa decisão, para uma terra que ele nem sabia, para uma terra que ele nem conhecia. Ele disse: sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Gênesis 15, 18, a Bíblia vai dizer que Deus lhe diz assim: eu vou dar esta terra para você e para a tua descendência. Mas quando Deus estava a falar com Abraão, dizia o seguinte: o teu povo vai estar preso numa terra estrangeira, mas depois de 430 anos, eles vão ser libertos. Deus vai levantar quem? Moisés. Esse Moisés nasce num ambiente de decreto, num ambiente de morte, onde todos os filhos, todos os primogênitos, todo filho homem eram mortos. Mas só que a Bíblia diz que Moisés foi livre. Foi guardado, escondido durante 3 meses, até que essa promessa já não poderia estar escondido. A Bíblia diz que pegaram em Moisés, colocaram num cesto e colocaram no rio Nilo. Pela graça de Deus, Moisés foi guardado, né, na casa de Faraó, instruído na lei, na ciência do Egito. Depois dele crescer, a Bíblia diz que ele mata um egípcio. Ele foge para o deserto. É no deserto, é nesse período do deserto que ele vai ter um encontro com Deus. Ele vai conhecer Deus. E Deus faz um chamado para Moisés, dizendo: Moisés, Moisés, eu tenho visto a opressão, a aflição do meu povo. Por isso eu te trouxe aqui para que você vá e liberta o meu povo da opressão do Egito, com quem eles têm sido oprimidos. Então, foram cerca de 600 milhões de homens que saíram do Egito andando pelo deserto. Mas a Bíblia vai dizer que nem todos
conseguiram alcançar essa promessa, que nem todos conseguiram chegar até a terra prometida. Então, quem é esse Moisés? Moisés, ele é filho de Arão com Joquebede, fazem parte da tribo de Levi. Moisés foi aquele que foi o libertador do Êxodo. Moisés também foi aquele que fez aliança, o mediador da aliança no Monte Sinai. Ele foi um profeta. Ele também foi alguém importante para a sua nação, para a sua geração. Este é Moisés. O nome Moisés quer dizer o quê? Tirado, aquele que foi tirado das águas. Mas não só existe Moisés, mas aqui o livro de Josué. Josué, auxiliador de Moisés, aquele que trabalhava com Moisés, aquele que seguia sempre Moisés em todas as tarefas. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, ele vai trocar o nome de Josué. Outrora, Josué se chamava Oséias. Oséias que significa salvação. Quando ele se troca de Oséias para Josué, Josué quer dizer o quê? Javé é o Salvador ou é a salvação. Aleluia. Então Josué ele vai fazer parte da tribo de Efraim. Ele é filho de Nun, auxiliador de Moisés. Ele também foi um dos homens que foram enviados para espiar a terra. Eram 12 espias, mas só 2 voltaram com bons testemunhos. E Josué e Caleb lhe disseram, não, a terra é boa, por mais que tenha gigante, por mais que tenha desafio, por mais que tenha barreira, se Deus falou, se Deus prometeu, nós vamos conseguir e vamos conquistar essa terra. Então, Moisés ele era um líder militar, ele também era um líder da aliança, sucessor de Moisés, e ele estava como representante de Israel diante de Deus e diante do sumo sacerdote Eleazar. Mas aqui você vai ver que a Bíblia vai dizer assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Eu me perguntei, se eram 2 que vieram com um bom testemunho, Josué e Caleb, mas por que Deus escolheu Josué? Podia escolher também Caleb. Caleb também tinha um bom testemunho, era um homem de fé. Mas Josué por quê? Josué era um guerreiro militar. Josué estava em todos os momentos com Moisés. Josué era o auxiliador de Moisés. Josué participou na distribuição das terras às tribos. E Josué também ele foi levantado como sucessor de Moisés. Josué é aquele que estava representando o povo de Deus, o povo israelita, diante de Deus e diante do sumo sacerdote Eleazar. Então foi por isso que Deus escolheu Josué. Deus levantou Josué num tempo de crise, num tempo não favorável, num tempo de luto, porque a Bíblia está dizendo que Josué, Moisés, meu servo, morreu. Então foi nesse ambiente que Josué foi levantado. Foi nesse ambiente que Deus chamou Josué, num tempo de luto. Amém? Então você vai ver que Moisés morre. Josué vai morrer na terra de Moabe, no Monte Nebo, na planície, é o local onde Moisés morre. E é nesse mesmo ambiente que Josué é chamado. Todo mundo estava triste, de luto, não é? E luto, antigamente na cultura judaica, eles poderiam chorar durante 7 dias, 30 dias, outrora 1 ano. E Josué já estava de luto durante 30 dias. E talvez Deus olhou, Josué, Moisés foi, tudo bem, mas você não precisa ficar triste. Já passou 7 dias, já passou 30 dias. Mas por que você está desanimado, cabisbaixo? Então, porque Josué estava nesse lugar de luto, de tristeza, de dor. Deus teve que vir ter com Josué. Deus teve que vir despertar Josué do lugar que estava lhe bloquear, do lugar que estava lhe limitar, lhe paralisar. Porque tinha mais para Josué. Josué tinha algo para alcançar, porque a Bíblia está dizendo o quê? Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, para entrar na terra que eu vou dar aos vossos filhos. Ou seja, tinha algo para Josué conquistar, tinha uma promessa para Josué conquistar, mas só que a Bíblia está dizendo que Josué estava num lugar de luto, num lugar que estava a lhe paralisar, lhe bloquear. Por quê? Porque o seu líder Moisés morreu, porque o seu líder Moisés lhe foi tirado, não é? Por mais que os profetas de Deus morram, por mais que o líder morra, a promessa de Deus não vai morrer. A promessa de Deus permanece. Amém?
Por mais que o líder morra, por mais que o profeta morra, a promessa de Deus vai continuar de pé. Amém? E a Bíblia diz que Moisés, ele era um líder. Ele era servo de Deus. Por que a Bíblia fala que Moisés era servo de Deus? Porque é algo que ele conquistou durante a sua jornada. Servo de Deus porque Moisés nasceu, ele foi dedicado para a obra e o serviço de Deus. E quando fala Josué, auxiliador ou servo de Moisés, está a dizer o quê? Que Josué ainda estava sendo preparado, ele estava sendo instruído pelo mestre Moisés, pelo profeta Moisés, ele estava sendo construído, preparado para a obra que Deus tinha para com ele. Então vocês vão entender que Moisés foi tirado da nação de Israel, Moisés foi tirado de Josué, eles perderam quem? Alguém importante. Não só importante para Josué, mas importante para a nação deles, importante para a geração deles. Quantos de nós que estamos aqui perdemos alguém? Te foi tirado alguém de importância? Talvez um esposo, um pai, uma mãe. Mas quando isso aconteceu, você ficou como Josué, num estado de luto, num estado de dor, de tristeza. Essa situação, essa circunstância não muito boa, bloqueou você, paralisou você. Você se encontrou num lugar de bloqueio, de paralisação. Você não conseguiu mais enxergar o futuro, o amanhã. Mas Deus veio hoje aqui, assim como veio para Josué. Você precisa se levantar. Você precisa sair deste lugar de dor, de luto, de tristeza. Porque existe um Jordão que você precisa passar. Existe uma fase que você precisa passar. Você tem que sair desta fase de luto, desta fase de dor. Porque você é o Josué da tua casa. Você é o Josué da tua família. Por mais que Moisés morreu, a promessa continua de pé. A promessa não vai desfalecer. Por quê? Porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Então Deus está dizendo o quê? Você precisa perceber que se você quer conquistar a promessa, que se você quer conquistar o algo, o novo de Deus para a sua vida, você precisa esquecer e deixar de sair deste lugar de luto. O que passou, passou. Não fica preso no passado. Não fica preso neste luto. Não fica preso nessa dor, nesta depressão. Se você quiser conquistar algo novo para a sua vida, você precisa sair deste lugar de prisão, de ansiedade e de dor. Então você vai entender que algumas etapas na vida precisam terminar. Alguns ciclos vão ter que passar para novos ciclos vir na sua vida. Então ele está dizendo o quê? Levanta-se, Josué. Levante-se, Josué, porque você precisa conquistar. O tempo é agora que você precisa se levantar, porque verdadeiros profetas, eles são levantados no tempo de crise. Todo profeta, Moisés foi levantado num tempo de crise. Josué foi levantado num tempo de crise, porque houve um novo tempo, uma nova estação. Então, nesse momento que Josué foi levantado, era Deus anunciando um novo tempo para Israel, uma nova estação para Israel. É a mesma coisa que está acontecendo aqui conosco. Talvez você que passou por um luto, por uma depressão, uma ansiedade, Deus está falando com você. Quando você sair do luto, quando sair da depressão, um novo tempo começa na tua vida, uma nova estação começa na tua vida, uma nova fase começa na tua vida. Isso, aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Então, Josué, Deus estava anunciando para Josué uma nova estação. Era um momento de mudança, de transição. Transição o quê? Mudança de quê? De liderança. Uma nova liderança estava a ser estabelecida por Deus. Então você vai perceber, enquanto Josué estava numa posição de luto, numa posição de dor, de depressão, de ansiedade, angústia, Josué não manifestou o seu verdadeiro potencial. Ele não descobriu a sua real identidade em Deus. Então a Bíblia está dizendo o quê? Quando você descobrir quem você realmente é em Deus, você vai manifestar o teu real potencial, a tua verdadeira identidade. E quando isso acontecer, o que vai acontecer? A Bíblia está dizendo que quando você descobrir a tua real identidade, você não só vai manifestar o teu verdadeiro potencial, mas a Bíblia diz o quê? Que ninguém vai te resistir. Ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Por quê? Porque você tem uma aliança com Deus.
E porque você tem uma aliança com Deus, Ele está a dizer, Josué, porque você tem uma aliança com Deus, ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Não só porque tens uma aliança com Deus, mas porque Deus está contigo. Porque Deus vai contigo nessa missão. Deus é que vai à tua frente nesta batalha. Deus é que vai à tua frente nessa conquista. Porque entre o deserto e a terra prometida existia um Jordão. Existia uma barreira. Talvez você que está aqui, você quer conquistar algo nesse ano. O que é que você pensa em conquistar nesse ano? Mas você está bloqueado, está paralisado, está estagnado. Mas no lugar da estagnação, no lugar da paralisia, existe este lugar, mas existe o lugar da conquista. Existe um Jordão que você tem que passar. Existe um Jordão que você tem que enfrentar. Mas a Bíblia está dizendo, não importa que tipo de Jordão é, não importa que tipo de barreira é, não importa que tipo de bloqueio é, a Bíblia está a dizer que se você estiver em Deus e se Deus for contigo, não existe barreira que vai te resistir, não existe bloqueio que vai te resistir, não existe nenhum impedimento, porque a Bíblia está a dizer que eu sou contigo todos os dias da tua vida. Eu sou o Senhor que vai à tua frente, que vai à frente desta barreira, que vai à frente deste bloqueio para te fazer conquistar. Aleluias. Então Ele está a dizer, eu sou contigo todos os dias da tua vida. Eu vou à frente deste problema, eu vou à frente desta barreira, eu vou à frente deste bloqueio para te auxiliar e te ajudar. Aleluias. Então, amém. Vou aplaudir a Jesus. Glórias a Deus. Então no versículo 6, Ele vai dizer assim, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais dele. Então, a terra que eles foram conquistar é Canaã. E Canaã era uma cidade que tinha várias cidades, chama-se cidades-estado. O que é isso, cidades-estado? São várias cidades que se tornam independentes, né? Cidades que fazem parte do mesmo país, mas se tornaram independentes, e a partir daí eles têm um rei, a sua própria bandeira, o seu próprio exército, mas fazem parte do mesmo país. Então eles têm essa autoridade. Então quando Deus está a falar para Moisés ou para Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Por causa da grandeza da missão, por causa da grandeza da promessa deles. Porque Josué não ia lutar apenas com o rei. Ele ia lutar com 31 reis. Então, a batalha ou a conquista da terra ia ser uma conquista paulatina e progressiva. Por isso que ele está dizendo, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, porque é você que vai fazer o povo herdar a promessa. É você que vai fazer a tua família herdar a promessa. É você que vai fazer os teus filhos conquistar a promessa. Por isso você precisa ser forte. Por isso você precisa ser corajoso. Porque existe uma nação, Josué. Existe uma família, Josué, que depende de você. Se você não fizer, quem vai fazer? Se você desistir, quem vai fazer? Por isso você precisa ser forte e corajoso. Você não pode parar, Josué. Você não pode desistir, Josué. Você já pensou se Cristo desistisse por você na cruz? Você já pensou se Cristo desistisse por você da tua família na cruz? Então ele está dizendo para você, Josué, você precisa continuar. Você precisa ser forte e corajoso. Porque é por meio de você que a tua família vai conquistar a promessa. É por meio de você que o teu filho vai conquistar a promessa. É por meio de você, Josué. Talvez você não consiga recomeçar, talvez você, por causa da dor, do problema, você não consegue alcançar uma nova oportunidade. Talvez já tenhas a oportunidade de casar novamente, de fazer investimento novamente, de começar uma faculdade novamente. Por causa das dificuldades, por causa das circunstâncias não muito boas, você não conseguiu recomeçar. Mas ouça, desde que Cristo morreu na cruz, era um anúncio para você. Desde que Cristo morreu e ficou de braços abertos, era uma boa notícia para você. E qual é a boa notícia? É que o Evangelho, ele te dá a oportunidade de recomeçar. É que o Evangelho, ele te dá a oportunidade de começar de novo, de continuar onde você parou. Por isso ele está dizendo, Josué, meu filho, minha filha, não desista, não para. Eu venho hoje aqui para te dar força, para te dar coragem, para você continuar, para recomeçar. Você pode recomeçar onde você parou. Você pode recomeçar com Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Você que pode, aplauda a Jesus. Glórias a Deus.
Aleluias. Então, é isso que o Evangelho faz. A boa notícia do Evangelho, para você que tem medo de continuar, de recomeçar. O Evangelho veio para te dizer, você pode recomeçar. O Evangelho veio para te dizer, eu te apresento uma nova oportunidade. Em Cristo nós temos uma nova oportunidade. Mas no versículo 7 ao versículo 8, vai falar que Josué tinha que ser fiel à palavra. Josué tinha que se manter fiel na palavra, tinha que manter a fidelidade à palavra. Por quê? Ele está a dizer, versículo 8, diz assim, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o quanto está escrito. Então você prosperará e serás bem-sucedido. Então, o sucesso de Josué não está porque ele era um líder militar. Não, o sucesso de Josué está na fidelidade que ele tinha na palavra, está na dedicação que ele tinha na palavra. E a Bíblia aqui vai dizer o quê? Ele tinha que falar do livro da lei, ele tinha que meditar no livro da lei e também tinha que fazer aquilo que está escrito. Quando fala sobre falar, ele tinha que falar continuamente da promessa de Deus, da promessa daquilo que Deus prometeu. E quando fala sobre meditar, ele tinha que estar alinhado o pensamento dele com a vontade de Deus, com aquilo que Deus queria acerca da sua vida. Mas quando fala fazer, ele tinha que fazer de acordo com tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então você vai compreender que o sucesso de Josué, que o sucesso da nossa vida não é por causa do nosso esforço, não é por causa do nosso diploma, não, mas é porque é o resultado de uma vida governada por princípios. O verdadeiro sucesso de Josué, porque ele tinha uma vida governada por princípios, baseado na palavra e na vontade de Deus. Aleluias. Então, aqui vai falar sobre o quê? Sobre a fidelidade à palavra, sobre a aliança que Josué tinha, porque Deus era com ele. Mas você vai perceber, do versículo 6 ao versículo 9, Deus vai repetir e dar ênfase. Josué, você precisa ser forte e corajoso. Mas por que Deus deu ênfase nisso? Porque aqui no versículo 9 vai dizer assim, não tenha medo, nem fiques assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué estava com medo. Josué estava com medo. Porque um líder da dimensão de Moisés morreu, foi-lhe tirado. Quantos de nós estamos assim? Quando perdemos alguém importante, o nosso porto seguro, nós ficamos com medo do amanhã. Não conseguimos enxergar o que está ao nosso redor. Por quê? Porque o medo nos cega e nos bloqueia. E o medo é um dos inimigos da fé. E Josué estava com medo. E Deus estava lhe dizendo, não tenha medo, Josué. Não temas, nem te apavores. Por que não devo temer? Por que eu não tenho que ter medo? Porque Ele está a dizer assim, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Então, Deus só me trouxe aqui para vos falar isso. Não tenha medo, não importa o que você passou. Não importa a experiência do passado. Não importa se você não está a enfrentar ou não está a viver um momento não tão bom. Não tenha medo. Não tenha medo desta barreira. Não tenha medo se tem um limite na sua vida. Não tenha medo da experiência ruim que você passou. Não tenha medo, talvez, do trauma que você teve no passado. Não tenha medo se você foi rejeitado pelo teu pai. Não tenha medo desta depressão. Não tenha medo da angústia. Não. Não tenha medo de voltar a confiar em alguém. Não tenha medo. Você, se quiser recomeçar, Deus está dizendo, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo, porque em Cristo você tem várias possibilidades. Em Cristo Ele está a te dizer, você precisa continuar. Você pode voltar a confiar, sim. Você pode voltar a ser feliz, sim. Por isso eu te digo nesta noite, Josué, não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Eu, o Senhor, eu sou contigo. Ele vai dizer assim, não fui eu que te ordenei. Então é uma ordem de Deus. Está a dizer, Josué, eu já te ordenei. Eu já te disse. Seja forte e corajoso. Não deixe o medo te parar. Não deixe o medo te bloquear. Não deixe o medo te deixar nessa zona do conforto.
Não, não, não. Porque você está a perder várias oportunidades. Você está a perder várias coisas que você poderia conquistar. Porque o medo está a te paralisar. O medo está a te bloquear. Talvez você tenha que abrir uma empresa, mas o medo está a te bloquear. Você tinha que fazer um bom investimento, mas o medo está a te bloquear. Por quê? Porque no passado você teve um sócio não bom. Porque no passado você foi burlado, foi enganado. Mas o que Deus está a dizer? Não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque eu sou contigo. Eu sou contigo para te ajudar. Eu sou contigo para te favorecer. Por isso eu te digo, Josué, não tenha medo. Porque seja forte e corajoso. Por quê? Porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Na empresa, no trabalho, na igreja. Eu sou contigo, Josué. Nas finanças eu sou contigo, Josué. Nesse investimento eu sou contigo, Josué. Nesse casamento que você não quer recomeçar, você pode voltar a casar, você pode voltar a conhecer alguém. Deus está a dizer para você hoje, não tenha medo de investir nessa relação, não tenha medo de investir na vida dos teus filhos. Você pode, Josué. Por isso eu estou a te dizer que eu sou contigo. E ele vai dizer assim, ele vai dizer o quê? Vai dar a promessa para Josué. Eu prometo te dar a terra, mas também eu prometo que a minha presença vai com você. A minha presença vai te acompanhar. E não só a presença de Deus. Ele vai dizer que eu prometo a você, que eu prometo manter a minha palavra. Então, o que é que Deus quer para nós hoje? Que nós sejamos fortes nesse ano. Se você quiser conquistar neste ano, você precisa ser forte. Se você quer alcançar, alcançar novas coisas, você precisa ser forte. Porque Ele está dizendo o quê? Seja forte e corajoso. No dia da dificuldade, seja forte e corajoso. No dia da angústia, seja forte e corajoso. No dia da depressão, seja forte e corajoso. No dia da aflição, Deus está dizendo para você, não joga o balde, não bica o balde, mas precisa ser forte e corajoso. Quando vir uma barreira, quando vir uma dificuldade, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, vamos começar uma semana. Deus está dizendo para você, não importa que barreira vai vir nesta semana, não importa que barreira vai vir neste ano para você, você precisa ser forte e corajoso. Enfrentar todo tipo de barreira, enfrentar todo tipo de dificuldade, porque Deus está dizendo o quê? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente e na angústia. Ele está dizendo, eu sou contigo. Não importa o tipo de barreira que vai se levantar contra a sua vida, não importa que barreira vai vir no seu casamento, na sua vida profissional, na vida dos teus filhos, não importa se cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, a Bíblia está a dizer que Ele é contigo para te sustentar e te guardar. Ele diz, eu te sustento com a destra da minha justiça e te tomo pela tua mão e te digo, Josué, não temas, não temas, não tenha medo da depressão, não tenha medo da ansiedade, não tenha medo da dor, não tá lá baixada, não tenha medo do luto, porque eu, Deus, eu estou contigo para te ajudar a conquistar aquilo que os Moisés não conquistou, para conquistar o que o teu pai não conquistou, o que a tua mãe não conquistou. Eu te levantei, eu te ajudo para conquistar o que os teus pais não conquistaram, o que os teus antepassados não conquistaram. Aleluia. Você que pode, aplauda a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então está dizendo assim, se você estudar, vai ver que havia duas gerações. A geração de Moisés. A geração de Moisés é aquela geração que saiu do Egito para o deserto. Mas essa geração morreu. Mas só que a Bíblia também fala que há uma geração de Josué que nasceu no deserto. Mas essa geração foi a geração que nasceu para conquistar. Talvez você está aqui. Existe uma promessa de Deus na tua família, que já vem desde os teus pais, dos teus avós. Então, o que Deus está a falar? É mesmo na tua geração. É mesmo com você. Talvez você diz, não, Deus não é comigo. Para a minha geração, não. Deus está a dizer, se você veio neste culto hoje, Deus está a dizer, é com você, Josué. É na tua geração. É com você que você vai fazer a tua família herdar ou conquistar a promessa. A promessa do casamento, a promessa da libertação, a promessa da restauração, a promessa da salvação. É com você, Josué. Se não tem nenhum milionário na tua família, é com você que vai começar o primeiro milionário. Se não tem nenhum empresário na família, é com você que vai começar o primeiro milionário. Se não tem nenhum profeta, é com você que vai sair o primeiro profeta, o primeiro pregador, a primeira missionária. Porque ele está a dizer, Josué,
O que os teus pais não conquistaram, vocês vão conquistar. O que a tua família, os teus antepassados não alcançaram, a tua geração vai alcançar. Se houve problema de esterilidade, a partir da tua geração, Josué, já não vai ter problema de esterilidade. Se houve problema de ansiedade, a partir da tua geração, já não vai ter problema de ansiedade. Se houve depressão, angústia, ele está dizendo, Josué, em você, na tua geração, que estas coisas vão ser canceladas. Então ele está dizendo, não temas, Josué. Por quê? Porque é por meio de você que vocês vão conquistar a promessa. Mas existe um Jordão. E a pergunta é, qual é o Jordão que você precisa enfrentar neste ano? Qual é o Jordão que você precisa ultrapassar nesse ano? Qual é a dificuldade que você precisa vencer? Qual é a barreira, qual é o obstáculo entre a tua promessa e o Jordão? É isso que Deus quer falar para você. Você sabe o Jordão que você está a enfrentar. Você sabe a barreira ou a dificuldade que você está a enfrentar. Mas Deus sonda e conhece o nosso coração. Então Ele quer tratar para você. Talvez o teu Jordão é uma dor, é uma mágoa. Talvez o teu Jordão é um ressentimento. Uma área que precisa de cura nesta noite. É um medo que te bloqueia, que te paralisa, que te impede de se mover, de sair da zona de conforto. Qual é o teu Jordão? Tudo bem, nós queremos conquistar. O que é que você quer conquistar nesse ano? Você vai conseguir conquistar, mas Deus está a te perguntar, qual é o teu Jordão? Que você precisa enfrentar, que é como uma barreira, um bloqueio, um impedimento, uma dificuldade. Que Jordão você precisa enfrentar, que Jordão você precisa ultrapassar. Por quê? Porque se Josué não se levantasse, se Josué não se posicionasse, o povo de Israel não ia conquistar. E o povo estava dependente de Josué. Talvez muitos de vocês aqui, existem pessoas que dependem de você. Se você parar, essas pessoas estão prejudicadas. A tua família depende de você. Teu esposo, tua esposa depende de você. Teus filhos dependem de você. Você entende que o que os pais não conquistaram, o problema que os pais não venceram, os filhos agora é que têm que vencer. Então, existem certas coisas que se os pais não vencerem hoje, quem vão ter que lutar são os filhos. Então, esse é o momento de vocês se levantarem, esse é o momento de vocês se posicionarem. Não é amanhã, é hoje. Não é depois de amanhã. Josué é agora. Você tinha que se levantar ontem. Tinha que se levantar ontem. Por quê? Porque existe uma promessa. Existe um Jordão. Existe uma barreira que é você, pai, que tem que quebrar. Existe um bloqueio que é você, pai, que tem que vencer. Para quê? Para que os teus filhos possam conquistar, para que os teus filhos possam se desfrutar daquilo que vocês já venceram. Então ele está a dizer, Josué, o que você quer conquistar nesse ano? Josué tem que conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. Mas você que está aqui, o que você quer conquistar nesse ano? Talvez você tenha algo que não conquistou no ano passado, mas este ano tem algo que você no coração deseja e anseia por conquistar. Ele está a te perguntar, o que você colocou na tua mente, no teu papel, que queres conquistar esse ano? Mas entenda, toda conquista, toda grande promessa, toda grande missão tem sempre várias dificuldades e várias barreiras. A dificuldade não é para você desistir, a barreira não é para você desistir, os limites impostos não é para você desistir. Porque Josué, ele era apenas um auxiliador, era um servo de Moisés. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que depois do Jordão, Deus engrandeceu Josué. Deus lhe deu autoridade. Talvez esse momento de barreira, de dificuldade que você está a passar, Deus está a te tornar mais forte. Deus está a te fazer passar neste processo. Para quê? É como se fosse um teste. E depois do teste, a Bíblia diz que Deus vai te dar coroa. Você vai ser aprovado. E quando você for aprovado, Ele vai te dar um grande nome. Ele vai te dar autoridade diante das pessoas. Por isso, você precisa continuar. A barreira não é para você desistir. A dificuldade não é para você desistir. Só vai te tornar mais forte. Só vai te tornar melhor e aperfeiçoado em Deus. Aleluias. Então, a palavra que eu quis trazer é que neste ano vocês precisam ser forte, corajoso. Não importa o tipo de dificuldade que vier. Por exemplo, estava a falar com os pastores há dias. Eu passei por um período, também num ano eu perdi 2 amigos próximos. Perdi a minha avó
perdi a minha mãe, tudo no ano. E eu era uma pessoa, não importa o que esteja acontecendo comigo, eu preferia estar na igreja. Mas só que aquele choque foi tão impactante, tão forte, porque eu perdi alguém muito importante para mim. Eu entrei em depressão. Eu não conseguia sair do quarto, não conseguia orar, não conseguia ouvir louvor. Porque é assim, quando nós perdemos alguém importante, quando nós estamos em depressão, quando nós não temos olhar para o amanhã, para o nosso futuro, nós ficamos cegos, o medo nos cega. O luto às vezes nos cega também. Existe um momento que você vai viver o luto, mas se você não tiver força, se você não tiver coragem para levantar, para sair do lugar da dor, para sair do lugar do luto, da depressão, se não for Deus, quem será mais? Mas por causa de um testemunho, eu estava em casa, nesse dia decidi assistir o culto. A irmã Diana estava aqui a dar um testemunho que ela foi curada da depressão. No mesmo momento, é como se o Espírito de Deus me visitou. Eu fui curado e liberto da depressão também. Aleluias! Eu fui curado também da depressão. Eu fui liberto e curado do luto. Desde o momento que eu saí da depressão e do luto, Deus começou a me fazer manifestar o meu potencial. Eu descobri que eu sou filho de Deus. Eu entendi a minha real identidade em Deus. Então o medo não pode me dominar, a depressão não pode me dominar, a ansiedade não pode me dominar, porque em Jesus Cristo nós já fomos curados da depressão. Em Jesus Cristo nós já fomos libertos da dor do luto. A dor do luto é uma dor profunda que só Jesus pode curar, que só Jesus pode arrancar dos nossos corações. Por isso Ele me trouxe aqui como um testemunho que vivi, que tem pessoas que precisam ser curadas da dor, da depressão. Tem pessoas que precisam ser curadas talvez da ansiedade. Tem pessoas que precisam ser curadas. Por quê? Porque Deus quer que você manifeste o teu verdadeiro potencial. Porque Deus quer, porque você pode dar mais. Você tem mais para oferecer. Você tem mais para entregar. Mas primeiro, Deus quer tratar do teu interior. Deus quer tratar das tuas emoções. Talvez tenha um trauma mal resolvido. Tem uma situação em você mal resolvida. Assim que eu tive que estar isolado, afastado com Deus, para poder ser curado, para entender quem realmente eu sou em Deus, entender a real identidade em Deus. Então esta palavra que Deus trouxe para vocês hoje é uma palavra de cura, de restauração, de recomeço. Deus está te dando uma oportunidade nova de você recomeçar, uma oportunidade nova para você continuar, e não só que a partir de hoje você possa manifestar o teu verdadeiro potencial, aquilo que você é em Deus. Amém? Então quero pedir para vocês, para nos colocarmos em pé. Então, Josué, ele tinha que conquistar a terra de Canaã. E para nós, o que é que nós precisamos conquistar? Neste ano, a maior conquista para nós, talvez não vai ser um carro, não vai ser uma casa, mas a maior conquista que nós precisamos ter é a consciência que o Senhor Deus está conosco todos os dias da nossa vida para nos ajudar e para nos auxiliar. Então, se Ele está presente, tarde ou cedo a promessa vai se cumprir. Tarde ou cedo a conquista vai acontecer. Por quê? Porque você tem em mente que o Senhor Deus está com você. Aleluias! Então quero já pedir que você feche os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração. Isso, você vai refletir naquilo que tem te bloqueado, naquilo que tem sido impedimento, barreira, que tem mexido, tem paralisado você. Talvez é uma dor que não foi curada, um sentimento de rejeição que você não foi curado. Oh, mas a Bíblia diz que existe um Pai. Se o teu pai te rejeitou, existe um Pai que é Deus. Ele te aceita, Ele te recebe hoje. Que a unção do Espírito Santo começa a curar as tuas emoções, começa a curar a tua alma, começa a curar, libertar você da dor, libertar você da depressão, libertar você da angústia.
da ansiedade, que o Espírito Santo de Deus começa a limpar a tua alma com o seu sangue, limpa o teu interior, tudo aquilo que te amarra, todo laço na alma, todo embaraço na tua alma. Em nome de Jesus nós estamos a orar, que o poder de Deus comece a entrar na tua alma, no teu coração, trazendo cura, restauração, libertação. E a nossa oração, que Deus te dê coragem para enfrentar as dificuldades, que Deus te torne mais forte neste ano de 2026, que Deus te torne uma fortaleza para a sua casa, uma fortaleza para o seu casamento, uma fortaleza para os teus filhos. Que Deus conceda uma coragem sobrenatural, uma coragem que você nunca teve. Você vai mesmo com medo, mas tenha coragem. Você vai enfrentar mesmo com medo, mas cheia de coragem. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, fortaleça a tua emoção, fortaleça o teu interior, fortaleça a tua alma. Que Deus nesta noite comece a arrancar toda a dor que está escondida aí, todo trauma escondido aí na tua alma, toda depressão, em nome de Jesus, começa a ser arrancada e retirada agora. Espíritos de ansiedade, toda fobia está a ser arrancada e removida agora, em nome de Jesus. Toda depressão na casa, no meio dos teus familiares que não estão aqui na igreja, que estão em casa, que Deus possa visitar a vossa casa, visitar a vossa família. Que Deus comece a tocar na mente, na alma, nas emoções. Que o Espírito de Deus, com seus rios de águas vivas, comece a lavar o teu interior, comece a lavar a sua alma, o seu coração. Pai, nós rejeitamos toda depressão no meio da tua igreja, nós rejeitamos toda ansiedade no meio da tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todo luto, Pai, ainda que perturba a tua filha, o teu filho, todo bloqueio, toda paralisia, toda estagnação, nós estamos a repreender agora. Pai, libera sobre nós a graça do avanço, a graça da aceleração, a graça do progresso. Pai, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está estagnado, Pai, em nome de Jesus, vida que estão amarrada, Pai, laços sejam destruídos agora, laços sejam soltos agora. Solta essas almas, solta as emoções, solta a mente, Pai, no nome de Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, haja renovação da aliança, renovação da palavra, renovação e comunhão com o teu Espírito. O Espírito Santo vem sobre a tua igreja, trabalhando e operando, libertando, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Você que pode, aplaude a Jesus Cristo com uma salva de palmas. Vocês que podem, glórias a Deus. Aleluias.